Estamos aqui mais uma vez, dando continuidade ao Evangelho no Lar, usando o Livro dos Espíritos, capítulo 5, e as leituras das questões serão realizadas pela Vânia e pela Maria Helena. Eu, Sérgio, farei a prece inicial e a prece final. Vamos elevar nosso pensamento a Jesus, nosso Mestre de Luz, para que nos ilumine e nos proteja, e que desse Evangelho emita-se energia luminosa e amorosa que atinja a todos que estiverem escutando, para que possam fazer uma reflexão do quanto é importante seguirmos no trabalho que Jesus exemplificou aqui na Terra. Pedimos as bênçãos de Deus, da espiritualidade maior, para que concretizamos esse Evangelho com muita luz. Que assim seja. Vamos agora à questão 705. Por que a terra não produz sempre bastante para fornecer o necessário ao homem? É que o homem a negligencia, o ingrato. É, todavia, uma excelente mãe. Frequentemente também ele acusa a natureza pelo que resulta da sua imperícia ou da sua imprevidência. A terra produziria sempre o necessário se o homem soubesse se contentar. Se ela não basta a todas as necessidades, é porque o homem emprega no supérfluo o que poderia ser dado ao necessário. Veja o árabe no deserto. Ele encontra sempre com que viver, porque não cria para si necessidades artificiais. Quando a metade dos produtos é esbanjada para satisfazer fantasias, o homem deve se espantar de nada encontrar no dia de amanhã, e há razão para se lastimar de estar desprovido quando vem o tempo da escassez. Em verdade, eu vô-lo disse, não é a natureza que é imprevidente, mas o homem que não sabe se regrar. Questão 706. Por bens da terra, somente deve-se entender os produtos do solo? O solo é a fonte primeira, de onde provém todos os outros recursos, porque, em definitivo, esses recursos não são senão uma transformação dos produtos do solo. Por isso, é preciso entender, pelos bens da terra, tudo aquilo de que o homem pode desfrutar deste mundo. Questão 707. Os meios de existência frequentemente fazem falta a certos indivíduos, mesmo em meio à abundância que os cerca. A que se deve atribuir isso? Resposta: ao egoísmo dos homens, que não fazem sempre o que devem, depois e ou mais frequentemente a eles mesmos. Procurai e encontrareis. Estas palavras não querem dizer que basta olhar a terra para encontrar o que se deseja, mas que é preciso o procurar com ardor e perseverança, e não com fraqueza, sem se deixar desencorajar pelos obstáculos, que frequentemente não são senão meios de pôr à prova vossa constância, vossa paciência e vossa firmeza. Aqui ele faz uma referência à questão 534. Se a civilização multiplica as necessidades, ela multiplica também as fontes de trabalho e os meios de viver. Mas é preciso convir que, sob esse aspecto, muito lhe resta ainda fazer, quando ela tiver terminado sua obra. Ninguém poderá dizer que lhe falta o necessário, senão por sua falta. A infelicidade para muitos resulta de tomarem um caminho que não é aquele que a natureza lhes traçou. Então, lhes falta a inteligência para terem êxito. Há para todos lugar ao sol, mas com a condição de aí tomar o seu, e não o dos outros. A natureza não poderia ser responsável pelos vícios da organização social e pelas consequências da ambição e do amor próprio. Entretanto,
precisar-se-ia ser cego para não se reconhecer o progresso que se efetua, sob esse aspecto, entre os povos mais avançados. Graças aos louváveis esforços que a filantropia e a ciência juntas não cessam de fazer para o melhoramento do estado material dos homens, e apesar do aumento incessante das populações, a insuficiência da produção é atenuada, pelo menos em grande parte, e os anos mais calamitosos não têm nada de comparável aos de outros. A higiene pública, esse elemento tão essencial da força e da saúde, desconhecida de nossos pais, é objeto de uma solicitude esclarecida. O infortúnio e o sofrimento encontram lugares de refúgio. Por toda parte, a ciência contribui para aumentar o bem-estar. É dizer que se alcançou a perfeição? Oh, certamente não. Mas o que se fez dá a medida do que se pode fazer com a perseverança, se o homem for bastante sábio para procurar a sua felicidade nas coisas positivas e sérias, e não nas utopias que o fazem recuar ao invés de avançar. 708. Não há posições em que os meios de existência não dependem, de modo algum, da vontade do homem, e onde a privação do necessário, o mais imperioso, é uma consequência da força das coisas? É uma prova, frequentemente cruel, que deve suportar, e à qual ele sabia que estaria exposto. Seu mérito está em sua submissão à vontade de Deus. Se sua inteligência não lhe fornece nenhum meio de se livrar do embaraço. Se a morte o deve alcançar, deve se submeter a ela sem murmurar e pensando que a hora da verdadeira libertação chegou e que o desespero do último momento pode fazê-lo perder o fruto de sua resignação. Concluídas as leituras desse Evangelho, vamos elevar nosso pensamento ao alto, a Deus, agradecendo esse momento, esse compartilhar de vibrações positivas, amorosas, para que acompanhem o nosso dia, na nossa semana, nesse início de ano, com as bênçãos do Divino, do Mais Alto, e a luz de Jesus Cristo nos envolva sempre, para sermos cada vez melhor trabalhadores para os nossos irmãos que precisam. Que assim seja.